A paz do Senhor Jesus, meus queridos e amados irmãos, glória a Deus. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre provas espirituais, amém? O método como o Senhor, ele nos prova, na verdade, como o Senhor prova o cristão. Na verdade, a prova, ela faz parte da nossa vida, na verdade, como cristãos, faz parte da nossa vida. Então, nós temos aqui a primeira prova aqui que a gente vai ver é ao pedir grande sacrifício. Deus fez isso, né? Deus pediu um grande sacrifício para Abraão. Um grande sacrifício por quê? Porque Abraão deveria abrir mão do seu próprio filho. Vamos ver o que diz aqui em Gênesis capítulo 22, e o versículo 1 diz assim: Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão, dizendo-lhe: Abraão, e este respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Toma o teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Então a gente já vê aí, né, uma prova aí que Abraão passou, né? Abraão passou essa prova. Nós sabemos que ele foi para oferecer ao seu filho em holocausto, mas o Senhor que estava provando, né? Ali disse a Abraão: Abraão, não faças isso, porque agora sei que temes a Deus. Então Deus nos prova quando nos pede grandes sacrifícios, como no caso de Abraão. Nós vamos ver também aqui Deus nos provando, né, um método de Deus provar o seu povo ao guiar as pessoas pelo caminho. Foi isso que Deus fez também. Deus provou aquele povo que saiu do Egito. Deus estava provando. Olha o que diz em Deuteronômio, capítulo 8 e o versículo 2. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor, o teu Deus, te guiou no deserto estes 40 anos para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias ou não os seus mandamentos. Então nós vemos aqui, né, o Senhor provando aqui o coração daquele povo. Guiou aquele povo por 40 anos. O Senhor estava provando para saber o que havia ali no coração daquele povo. E na verdade, quando o cristão ele está sendo provado, manifesta no coração dele, né, a sua fé em Deus ou a sua incredulidade, né, irmãs? Então, Deus estava ali provando aquele povo quando eles passam ali 40 anos andando ali no deserto. Mas o Senhor sempre estava ali com eles, ia com eles aquela viagem toda. O Senhor preparou água, o pão que caía do céu, né, o maná, né, o Senhor trouxe codornizes, carne para eles comerem. A palavra do Senhor diz que o Senhor cuidou do sapato deles, das roupas deles que não se envelheceram. Então Deus cuida de seus filhos quando também estão na prova, amém? Quando Deus ele prova seus filhos, ele não vai deixar só. Ele não vai deixar você só, amém? Se você está sendo provado de alguma forma por Deus, saiba que você não está só, o Senhor está com você. Amém? Então, vamos ver mais outro método divino, né? Outro método que Deus prova a seus filhos, né? Ao dar oportunidade de escolher. Como assim? 1 Reis, capítulo 3, versículo 5. Em Gibeon apareceu o Senhor a Salomão de noite em sonhos e lhe disse: Pede o que queres que te dê, né? Então a gente percebe que Salomão ele já tinha sido ungido rei. Salomão agora precisava de sabedoria para governar aquele povo, precisava de sabedoria para estar na frente, para ser aquele líder, né, um grande líder. E o Senhor disse: Olha, apareceu, ele disse: O que é que você está precisando? Pede o que você quer. E ele pediu sabedoria. E Deus acrescentou outro tanto, né, sobre em cima daquilo que ele havia pedido, né? Então, o Senhor, ele
nos prova também quando nos dá a oportunidade de nós escolhermos. Amém? Se você está tendo oportunidade de escolher algo para a tua vida, né? Peça a Deus com sabedoria, amém? Escolha com sabedoria, peça o direcionamento do Senhor e com certeza o Senhor vai te guiar, amém? Porque é bem ruim quando nós precisamos escolher e nós não sabemos, né, como escolher, mas o Senhor, Ele nos guia. O Senhor, Ele nos guia para que a gente possa fazer boas escolhas. Mas uma forma também de sermos provado ao propor tarefas difíceis, né? Jesus erguendo os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe: onde compraremos pão para toda esta gente comer? Ele perguntava isso somente para experimentar, pois já sabia o que ia fazer. Amém? Então o Senhor ele pergunta para Filipe: Filipe, onde é que nós vamos encontrar tanto pão para dar para essa gente comer, para essa multidão comer? Filipe não sabia, né? Não sabia, não tinha resposta, mas ele já tinha em mente o que fazer, não é verdade? Então, Felipe ali, ele encontra ali um garotinho ali com pães, 5 pães e 2 peixes, e o Senhor faz aquele milagre que a gente sabe, o milagre da primeira multiplicação, o milagre da segunda multiplicação também. Nós percebemos que o nosso Deus, ele no meio da prova, no meio da luta, o Senhor também traz a bênção, amém? O Senhor também concede bênção. E foi isso que o Senhor fez, ele multiplicou a alimentação para aquele povo comer, né? Então, Deus também, ele nos prova ao propor uma tarefa difícil e ao permitir que pessoas sofram quando são fiéis. Que é isso, irmã Marta? Que é isso? Deus permitindo uma pessoa fiel sofrer. Sim, meus irmãos, né? Deus permite isso. E você não pode dizer, meu Deus, por que eu estou passando por isso? Não, você tem que dizer assim, Senhor, de que forma o Senhor será glorificado? De que forma o Senhor será glorificado nessa situação que eu estou passando, Senhor? Qual é o propósito para tudo isso, né? E nós vemos aqui pessoas fiéis que sofreram, como Paulo e Silas, né? Olha o que diz a palavra. Havendo-lhes dado muitos açoites, lançaram-nos na prisão, ordenando ao carcereiro que os guardasse com segurança. Ele, tendo recebido tal ordem, lançou-os no cárcere interior e lhes prender os pés no tronco, né? Então, a gente vê aqui, meus amados irmãos, pessoas fiéis sofrendo, pessoas fiéis sendo provado, mas nem por isso vai deixar o Senhor. Amém? Porque Deus, até mesmo no sofrimento, na prova do cristão, Deus tem um propósito em tudo aquilo. Olha o que aconteceu. Paulo e Silas estavam presos, mas havia um propósito. Aquela jovem foi liberta, o carcereiro foi liberto e a sua casa foi salvo. Eu acredito que aqueles presos era uma prisão interior. Eu acredito que aqueles presos também foram tocados pelo louvor, pela oração que Paulo e Silas faziam lá dentro daquela cela. Então, até mesmo diante de um sofrimento, diante de uma luta de um cristão, há um propósito em tudo isso. Amém? Deus é poderoso para converter a situação, amém? E para dar vitória. E diante também, nós somos provados também diante da tentação, mas o Senhor ele não tenta ninguém, não, mas ele permite que sejamos tentados, e o que diz em Tiago, diz assim, Tiago 1:2, meus irmãos, tende por motivo de grande gozo o passardes por provações, sabendo que a prova da vossa fé desenvolve a perseverança. Então, nós como é que se diz, nós conseguimos, podemos dizer assim, produzir, né, na prova a perseverança, né, aquela prova, aquela luta
que vem faz com que você se torne uma pessoa perseverante, né? Com que você se torne uma pessoa perseverante. Amém? Então, a prova não é de todo ruim, não, porque ela nos faz a gente perseverar. Amém? E Tiago diz assim: tem de motivo, tem de grande gozo ao passar por provações, né? Aí você diz, mas como pode? Como posso eu ter alegria diante das provações? Meus irmãos, a palavra do Senhor diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Até mesmo diante das lutas, diante das provas, né? O Senhor é glorificado e no nosso coração produz a paciência, a perseverança, não é verdade? E também experiências, né? A gente carrega experiências conosco de lutas que passamos. Então, se você está passando por alguma luta, por alguma prova, saiba que o Senhor é com você. Amém? Que em todas as circunstâncias, em todas as lutas, todos os ventos, em todas as tempestades, o Senhor, Ele tem uma saída para a sua vida. Amém? Que o Senhor te abençoe com esta palavra no nome santo e precioso de Jesus. Fiquem cobertos com o sangue de Jesus.